Delegados Mateus e Raul Alexandre Marques de Souza. Dizem os delegados: não vislumbramos vínculo das condutas de pessoas que possuem prerrogativa de foro com os fatos relacionados à investigação principal, corrupção praticada para manutenção das atividades de jogos ilegais. Cumpre consignarmos que não identificamos vínculo de Cláudio Abreu, bem como as pessoas abaixo elencadas, senador, deputado, secretário de Estado, etc., com exploração de jogos de azar, mas sim com suposta corrupção de servidores públicos, fraude a licitações, tráfico de influências, etc. Página 1371, 1372, os mesmos delegados, apenso 1, volume 7. Conclusão: não há elementos mínimos que demonstre que alguma das autoridades supracitadas que possui foro privilegiado faça parte da organização criminosa investigada nos autos principais, ou seja, nenhuma das pessoas citadas acima, inclusive eu, teria a. explorado produtos contrabandeados, máquinas caça-níqueis, b. oferecido ou pago propina a qualquer das dezenas de agentes de segurança pública elencados na investigação principal, c. participado da lavagem de dinheiro produto dos crimes investigados naqueles autos. Então, os delegados dizem isso no dia 8 de novembro de 2011. Depois, os procuradores da República, Daniel, Leia e Marcelo, já mencionados. Isso se encontra no apenso 1, volume 7, as folhas estão sem numeração, mas ao final daqueles autos. Dizem os procuradores: não há elementos mínimos que demonstrem que as autoridades supracitadas que possuem foro por prerrogativa de função teriam, de alguma forma, participação direta com o objeto da investigação de crimes perpetrados pelo grupo criminoso organizado, quais sejam: a. explorado produtos contrabandeados, máquinas caça-níqueis, b. oferecido ou pago propina a qualquer das dezenas de agentes de segurança pública elencados na investigação principal, c. participado de lavagem de dinheiro produto dos crimes investigados naqueles autos. Isso foi dito no dia 24 de janeiro de 2012 pelos procuradores Daniel de Rezende Salgado, Leia Batista de Oliveira e Marcelo Ribeiro de Oliveira. Em seguida, mais uma manifestação do senhor delegado Matheus Rodrigues, no dia 10 de fevereiro de 2012, em duas folhas completamente desconexas, as duas com numeração número 4, mas eu leio, porque as duas concluem a mesma coisa. Cumpre consignarmos que os interlocutores dos investigandos ou pessoas citadas nas conversas que possuem foro privilegiado, senador, etc., não são objeto daquela investigação dos autos supracitados. Protestamos pelo sobrestamento do início de tais investigações ou envio desse indício a outro juízo, visando, primeiro, o desfecho da investigação relacionada à organização criminosa chefiada por Carlinhos Cachoeira, organização criminosa essa que, diferentemente do contexto das outras conversas constantes do auto anexo, explora máquinas caça-níqueis e, para tanto, pratica crimes correlatos, tais como corrupção ativa, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, contrabando, descaminho, etc. A outra página com a mesma numeração, evidentemente montada no mesmo dia, por isso desconexa. Cumpre consignarmos que os interlocutores dos investigandos ou pessoas citadas nas conversas que possuem foro privilegiado, senador, etc., não são objetos daquela investigação dos autos supracitados. Protestamos pelo sobrestamento do início de tais investigações ou envio desses indícios a outro juízo, visando primeiro o desfecho da investigação relacionada à organização criminosa chefiada por Carlinhos Cachoeira, organização criminosa essa que, diferentemente do contexto das outras conversas constantes do auto anexo, explora máquinas caça-níqueis e, para tanto, pratica crimes correlatos, tais como corrupção ativa, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, contrabando, descaminho, etc.
O juiz Paulo Augusto Moreira Lima, numa decisão também no dia 10 de fevereiro, sem numeração, mas que é a última folha do apenso 1, volume 7. Após a análise dos autos, como também dos relatórios produzidos pelo Ministério Público Federal e pelo Departamento de Polícia Federal, não vislumbro conexão com os fatos investigados nos presentes autos. O senhor Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, no pedido de abertura de investigação, item 20, que se encontra nas folhas 13 e 14, ou na numeração à mão, 14 a 15, diz o doutor Gurgel: é importante registrar também que, em razão de o parlamentar não ter atuação na atividade ilícita de jogos de azar, que constituía o fato investigado no IPL número 089/2011, não se procedeu de imediato à análise de suas falas. Nota do senhor Rui Cruvinel, que teria sido o informante do delegado de que eu teria recebido ou que recebera 30% dos jogos em Goiás. Na coluna do jornalista Cláudio Humberto, no dia 25 de março de 2012, diz a nota do jornalista Cláudio Cruvinel, Cláudio Humberto: o advogado Rui Cruvinel divulgou nota nesse sábado manifestando indignação em relação às mentiras divulgadas na revista Carta Capital. Ele se refere à reportagem em que a publicação atribui a ele declarações à polícia acusando o senador Demóstenes Torres de ligações com o empresário de jogos Carlos Cachoeira e até de receber participação em negócios ilegais. A revista também afirmou que Cruvinel, dono de cassino, prestou tais declarações quando foi preso. Nunca fui preso nem tive cassino, muito menos estourado em operação policial, nega o advogado que garante. Não fiz declaração acusando o senador Demóstenes Torres e nunca estive pessoalmente com ele. Além disso, Rui Cruvinel fez um desabafo a quem quer que seja para apresentar algum documento comprovando que fui preso ou prestei declarações, acusando o senador de participação ilícita exercida pelo senhor Carlos Augusto Ramos, mais conhecido como Carlinhos Cachoeira. No mesmo blog do jornalista, pode-se pegar a mesma nota que vou ler, porque é a íntegra da nota dele. Nota de esclarecimento. Manifesto minha indignação em relação às mentiras divulgadas na matéria da revista Carta Capital. Nunca fui preso, nem tive cassino, muito menos estourado em operação policial, e não fiz nenhuma declaração acusando o senador Demóstenes Torres de qualquer ligação e muito menos participação em atividade ilícita com quem quer que seja. Não conheço o senador Demóstenes Torres e nunca estive pessoalmente com ele. Desafio quem quer que seja a apresentar algum documento comprovando que fui preso ou prestei declarações acusando o senador Demóstenes Torres de participação em atividade ilícita exercida pelo senhor Carlos Augusto Ramos, mais conhecido como Carlinhos Cachoeira, ou por quem quer que seja. Goiânia, 24 de março de 2012, Rui Cruvinel Neto, advogado. Por último, a entrevista da subprocuradora da República, Cláudia Sampaio, ao jornal, ou no jornal Estado de São Paulo, ao jornalista Ricardo Brito. Diz a senhora procuradora: Demóstenes não participava do esquema de jogos ilegais objeto daquela apuração. Fiz questão de ler todos os documentos que tinham nos autos, senhoras e senhores senadores, para dizer o seguinte: os procuradores, os senhores delegados, o Procurador-Geral da República, a subprocuradora, podem até brigar, mas num ponto eles convergem. Eu jamais tive participação em qualquer esquema de jogos ilegais.